Voltamos a apresentar Bibo Nunes Show. Continuamos ao vivo, 23 horas 32 minutos. Vamos aos abraços da noite. Abraço para Pedro Galtieri, homem da Rede VIP 24 horas, juntamente com Ângelo Galtieri, nos assiste uma noite sim, outra também. Eneida Barbosa, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre. Arizoli Cardoso, de Santa Maria. Rogério Santos, de Viamão. Guilherme Felque, do bairro Partenon, Porto Alegre. Inês Marques, de Caçapava do Sul. Para vocês, então, o nosso abraço. Grato pela audiência, que no momento estamos com 102% e é suficiente. Não precisa mais. Não podemos inflacionar a audiência. Não preciso mais do que isso. Tá bom, 102. 102. O vereador Brasinha me garante que é 105. Mas aí é demais. Eu não posso ser tão egoísta. Mas vamos às notícias, depois saber sobre como ficou a sua poupança e também o juro, a influência, até onde você pode gastar. Porque o professor Cássio vai falar sobre um assunto que mexe no bolso de todo mundo. Mas um gesto simples pode evitar em até 80% as lesões graves nos acidentes. O Detran e a EPTC lançaram nesta terça-feira em Porto Alegre uma campanha para incentivar o uso do cinto de segurança no banco traseiro dos veículos. A ação conta com a parceria da Federação dos Taxistas do Rio Grande do Sul. Banco traseiro é muito bom, é segurança e isto eu quero ver. O cinto está à disposição dos passageiros no banco de trás do Siena de seu Rogério. O taxista sempre alerta os usuários sobre a importância do equipamento. É para a segurança da gente, né, do motorista, do passageiro. Por causa dos acidentes, né? É muito importante o cinto. Dá mais segurança? Dá mais segurança. Mesmo assim, muita gente ainda deixa de usar o cinto ao tomar um táxi. O hábito é maior no interior do estado. Traseiro muitas vezes preferindo descer do automóvel do que colocar o cinto. A necessidade de uma campanha como essa, qual a importância que o senhor acha? Realmente é muito importante, é muito esperado e eu acho que vai beneficiar tanto o motorista de táxi como também os usuários. 9.000 kits começaram a ser distribuídos aos profissionais pelo Detran e EPTC. São capas para encosto de cabeça e um porta-folder para ser preso no vidro traseiro. O material orienta os passageiros a não deixarem de usar o cinto. Em caso de uma ocorrência, ele vai estar sentado atrás do motorista e vai agravar, inclusive, a condição do próprio motorista que está no banco da frente e utilizando o cinto. Os taxistas que receberam os primeiros kits aprovaram a iniciativa. Várias coisas, argumento para não andar preso ali atrás, ali, tá? E agora com esse material o senhor tem mais argumentos para convencer ele? Tem, agora eu tenho mais, bem mais, né? Tomara que todos, a partir de hoje, comecem a colocar o cinto sem a gente estar pedindo, né? A atitude é simples. Entrar no carro e afivelar o cinto de segurança evita entre 50% e 80% o risco de lesões em caso de acidente de trânsito. Não só no táxi, mas em qualquer veículo, o motorista é o responsável pelos passageiros e é ele quem deve cobrar o uso do equipamento. O condutor está sujeito a multa de R$ 127 e mais 5 pontos na carteira. No ano passado, foram quase 130 mil multas emitidas no Rio Grande do Sul por este tipo de infração. O importante não é a multa, o importante é a conscientização, né, para a utilização desse equipamento de proteção, proteção individual. Em 2011, foram 1.900 acidentes com táxis em Porto Alegre. Os passageiros que não usavam cinto tiveram lesões mais graves. Para garantir a segurança, Dona Edith nunca deixa de se proteger. Eu acho importante, porque se houver uma batida, né, eu vou para fora e assim não. Sempre no ônibus, sempre de cinto. Legal, bela matéria, hein? Muito legal. A importância do uso do cinto de segurança no banco traseiro. Antigamente as pessoas não usavam no banco dianteiro e agora não usam ainda como tem que usar o banco traseiro. Mas daqui a pouco, estamos com 23 horas e 36 minutos, começa o programa Sucesso. Programa Sucesso que estamos mostrando. Ontem você conferiu o programa da inauguração do Zafari Valig, Bourbon Valig. Um programa legal, mostrando tudo o que aconteceu ali. E o programa de hoje, você vai saber mais sobre viagem. E também pegamos a loja que fica aí no Shopping Valig, que é a nova loja da TAM Viagens. Inclusive, TAM Viagens, que tem loja aí e também no Praia de Belas. E nesta promoção,
para você que assiste ao programa só nesta semana, qualquer pacote turístico na TAM Viagens, você vai numa das lojas e tem 5% de desconto. Além do preço normal, que é a tabela nacional, você tem 5% de desconto por conta do programa. Confira o programa, daqui a pouquinho está começando. Professor Cássio, vamos falar sobre a poupança, como está a poupança hoje, e depois também a influência da queda de juros na vida das pessoas. Bom, boa noite, né? Em primeiro lugar, fazia tempo que eu não ria tanto, viu? Não, fazia tempo que eu não ria tanto. Que essa novela aqui não foi mole, né? Ao vivo, uma separação. Bom, Bibo, em primeiro lugar, antes de eu falar pontualmente da questão da poupança, é importante, porque muitas vezes quando tu fala em economia, as pessoas, economia, número, matemática, etc. E nem sempre, porque a economia faz parte de história, faz parte de política, faz parte de todas outras questões, outras variáveis, né? E é importante entender um pouco por que foi mudada a poupança, antes de eu falar nas mudanças dela, né? Sim. O que acontece? Com a crise europeia, o governo tem começado a fazer uma sinalização de diminuição da taxa de juros, justamente para tentar fazer com que a saída, muitas vezes, de capital, ou alguma coisa, a queda um pouco das exportações, etc., seja compensada com uma taxa de juros mais baixa. A gente precisa entender qual é a relação entre taxa de juros e crescimento econômico, né? Ou seja, quanto maior a taxa de juros, mais as pessoas, em vez de investir produtivamente, acabam aplicando financeiramente o dinheiro. E aí fica com menos dinheiro para a produção, para a demanda, etc. A partir do momento que a taxa de juros diminui, o que acontece? As pessoas que, de repente, antes estão aplicando, começam a pegar esse dinheiro e consumir. Bom, isso, de certa forma, pode incentivar a demanda, o crescimento econômico, pelo menos no curto prazo. Então, a partir do momento que a presidenta Dilma começa a fazer, por meio do Banco Central, direcionar a queda da taxa de juros e, de certa forma, também fazer com que os bancos públicos, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, diminuam as suas taxas também, fazendo com que os bancos privados sigam o mesmo caminho, até para não perder fatia de mercado, né? Isso incentiva com que as pessoas possam consumir, né? O crédito fica mais barato. Muito bem. Mas por que essa diminuição da taxa de juros afeta a poupança? Porque se a taxa de juros diminui, outras aplicações ligadas a títulos públicos ficam mais baratas. Então, se a poupança não diminui um pouco, as pessoas acabam migrando para a poupança. Isso, de certa forma, pode prejudicar até a questão do financiamento do setor público por meio de títulos públicos. O que seria títulos públicos? São papéis que o governo emite para a sociedade, né, com uma promessa de pagar um valor maior depois, e dessa forma o governo acaba podendo se financiar também. Então, a partir do momento que a taxa Selic, que é a básica, diminui, houve uma mudança na poupança, ou seja, antes ela estava aproximadamente 6,17, né, e agora ela passa, quando chegou... Ao ano, 6,17 ao ano. Passa a ter um valor de 70% da Selic. Né? Olha, seja, professor Cássio, são 23 horas e 40 minutos, estamos quase encerrando. Eu não sei se vai dar tempo ou então para outro dia, que eu gostaria que explicasse didaticamente, num economês bem simples, por que é que quando eu pego R$1.000 e aplico no banco, eu ganho 0,5%. E quando eu pego emprestado, eu pago 10%. Perfeito. Pode, rapidamente? Sabe que tu... Atenção, esta explicação você merece ouvir. Põe R$1.000 no banco, recebe 0,5%. Se pede emprestado, paga 10%. Por quê, professor? Perfeita essa tua pergunta. Isso é a grande luta que está acontecendo no país hoje. Isso que tu te referiste é chamado spread bancário. O que é o spread bancário? Vamos imaginar que à minha direita tem as pessoas que têm dinheiro sobrando ou fazem aplicações. Então, elas aplicam numa instituição financeira, num banco, né? E à minha esquerda tem pessoas que estão precisando de dinheiro para pegar emprestado. Tá. O que acontece? O spread bancário é a diferença entre o valor que eu pago, vamos, por exemplo, a pessoa direita, eu pago, exemplo, 1% para ela. E acabo cobrando de ti 10%. Essa diferença do spread bancário é um dos principais problemas que existem no país hoje. Isso também. Tá, mas como é que pode toda essa diferença? Isso é um pouco pela questão do grau de inadimplência também, isso faz parte do lucro dos bancos. Isso também faz parte do lucro dos bancos. A partir do momento que os bancos públicos estão direcionando a queda da taxa de juros, faz com que os bancos privados, para não perder fatia de mercado, tenham que seguir o mesmo caminho, né? Para te ver a importância dos bancos públicos. Quanto está hoje o cheque especial, mais ou menos? Depende aí. De 8 a 5, depende ao mês, né? Sim, mas era 12, chegava a 12, 13. Depende do banco, aí cada banco... Sim, né? Mas baixou. Sim, baixou, tem baixado. Mas a justificativa, então, é a inadimplência.
Principal? Uma delas é a questão da inadimplência. É claro que também tem um pouco da questão do próprio lucro dos bancos, porque a partir do momento que... Sim, mas são 10 vezes mais. Às é vezes muita a gente, diferença. Por exemplo, mas assim, isso? Uma coisa que é importante comentar com o telespectador é que essa queda na poupança não é Por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa tem R$1.000 aplicado. Tá? Pela antiga regra da poupança, tá? R$1.000 ela vai ganhar R$61 aproximadamente. 61 tá? Com a nova regra, ela vai ganhar R$ 59,50 aproximadamente. Ou seja, uma queda de R$2 e alguns centavos. Então a diferença não é tão grande. Mas por que é necessário? Porque senão as pessoas acabam indo só para a poupança e outros outras aplicações financeiras perdem, porque a poupança ela não paga imposto de renda, né? Sim. Ela não tem taxa de administração, etc. Só que a poupança ainda continua sendo um dos melhores investimentos em relação a ter um baixo risco. Sim, mas agora dói, né? Aplica, ganha meio. Quem é emprestado paga 9. Por isso que é importante, e isso eu acho que é um papel um pouco de nós, né? Dos cidadãos, no sentido de consultar, fazer uma pesquisa. Né? Troca de banco! Troca de banco! Vai para aquele banco. Troca de banco! Troca de banco! Vai para aquele banco que oferece a menor taxa. Isso é papel um pouco do consumidor, fazer uma pesquisa, porque quanto mais tu vai para aqueles bancos que oferecem uma taxa menor, mais faz com que outros bancos também baixem. Muito bom, professor Cássio, bem didático. Só que essa parte do que você está gastando a mais do que pode, vamos deixar para outro dia. Não, porque Freud dos Pampas tem uma pergunta, rapidamente. Professor. Estamos com 23h43. Professor, não dá para não ser hipócrita, não o senhor, nós, a população, e chamarmos isso de roubo, de assalto à mão quase armada? Isso é roubo. Que inadimplência? O senhor acredita que é inadimplência? Ou tem isso pessoas, é roubo? Tem pessoas que não pagam. Assalto, é achaque eu tenho que cuidar um pouco dos termos que eu vou usar, né? Mas o que eu vou dizer para ti? Eu acho que tem uma boa margem para diminuir, né, esses prédios, essa diferença. Eu acho que isso... E eu queria ressaltar também o papel dos bancos públicos. Porque o banco privado ele vai buscar o lucro. Né? Isso e a partir do momento que os bancos públicos, por uma diretriz de governo, né, reduzem taxas cobradas, faz com que bancos privados, que em outra condição não diminuiriam a taxa, fazem com que, para não perder fatia de mercado, diminua a taxa. Perfeito. Qual é o espírito da coisa? Para que o eufemismo? O senhor não tem coragem de dizer que isso é roubo? Eu tenho. Não. Tá, mas você é o revelado. O senhor não pode dizer que é roubo. Ele tem mas o senhor é um cidadão como eu. Sim, mas ele não quer ser processado. O senhor sabe que isso é roubo, por que não diz? Não, mas não é mesmo. Por que não diz que é roubo? Não, diz pra ele dizer. Vamos falar um pouco dessa honra pra ele. Isso é roubo. Essa honra é tua, Revelato. O senhor não concorda que é roubo? Deixa eu puxar a responsabilidade pra mim também. Eu vou dizer o seguinte. Não tem medo de ser processado? Eu particularmente... Ele não gosta, ninguém gosta de ser processado. Me sentiria, de certa forma, até quem sabe furtado, alguma coisa assim. Sim, se eu pagasse uma taxa muito maior do que se eu aplicasse. Mas não furto institucionalizado das redes bancárias? Aí eu estaria generalizando. Não, ele quer te botar numa... Revelato, ele é um professor, o cara tem que ter um... Mas assim, o que eu quero dizer para ti, né, em primeiro lugar também, né, adorei as tuas exposições. Eu acho que a gente vai fazer eufemismos hipócritas. Mas eu te digo, há margem sim para queda. Sem dúvida. Então é e por isso a gente fala, mas não precisa ofender. Não precisa ofender. Pronto. 23h45, vamos encerrando. Lembrando que esse programa é a sua mania na TV. A seguir, daqui a pouquinho, começa o programa Sucesso. Hoje mostrando TAM Viagens, que é simplesmente a sua paixão em viajar. TAM Viagens Sucesso, daqui a pouquinho. Colado, termina e vem o outro. Depois de mim, vem eu. Encerramos com... Que música, Vini? Noite. A noite é sua, sempre. 10h15 aqui na Ubra. Vai! Bibo Nunes Show. Sai pela noite pra bebedeira, pra me divertir, não fico de bobeira. Começar a curtir o som, plena madrugada, sob a luz neon, soltar a gargalhada. Beijo com um olhar que mexe comigo, quero descobrir o que vem depois. Um beijo, uma transa ou só amizade, pedindo a paz, o amor e muita liberdade. Nessa noite hip hop, samba rock também, reggaeton, funk, rock me faz muito bem. Tem
Tem malícia, tem loucura e um alto astral. Viva a noite intensamente e se sinta legal. Com um gole de uísque você fica doidinha. Tequila com limão pra dar a reboladinha. Dançando no saltinha, onde isso vai parar? Te levo pela noite, nossa festa começar. Desce, desce, desce sem parar. Sobe, sobe, sobe devagar. Valeu! Desce, desce, desce sem parar. Sobe, sobe, sobe devagar. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Vai! Eu. Valeu! Eu. Pra ver se ele se controla, né? Pra ele voltar. Ciúme, tem tempo, vai. O meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Só pra eles voltarem. Se você me diz que vai sair